Boa tarde, pessoal. Meu nome é a professora Rosane. Nós vamos estar vendo conteúdo de artes do terceiro ano. Então, o assunto que vocês têm lá de artes no terceiro ano é arte no Brasil. Então, nós teremos esses slides com a explicação. Então, lá vocês têm o assunto sobre registros históricos. Então, vale lembrar que nós temos registros históricos, eles consideram todo e qualquer documento que demonstre qualquer tipo de informação referente a determinado período da história. Então, uma coisa muito forte que nós temos são as pinturas rupestres. São pinturas feitas em pedras, onde eles utilizavam diversos materiais. E essas pinturas rupestres, elas têm os mais diversos desenhos, cenas do cotidiano, coisas que normalmente o homem das cavernas faziam no seu habitat. Tá? Então, aqui no Brasil nós temos alguns sítios arqueológicos com essas pinturas, né? No Pedra Pintada, no Pará, Peruaçu, em Minas, Lagoa Santa, em Minas Gerais, São Raimundo Nonato, no Piauí. Materiais que eles mais usavam nesse período é pedra, cacos de minério, cera de abelha, resina de árvore, alguns experimentos se relacionam também que eles utilizavam sangue de animal, gordura animal e outros tantos elementos. Eles se adaptavam para registrar esses momentos históricos conforme eles tinham a possibilidade, até mesmo carvão. No próximo slide ali, vocês vão estar vendo a educação no período colonial. Então, vale lembrar que o Brasil, quando colônia de Portugal, pela descoberta de Portugal, aqui no Brasil, com a vinda da frota da esquadra de Pedro Álvares Cabral, começa aos poucos os portugueses fazer a colonização do Brasil. Todo o processo que ocorre dessa colonização no Brasil, entre tantas coisas, a educação e a arte, ela é influenciada. Então, aparecem as primeiras capelas, as primeiras igrejas. E aí, com essa vinda das primeiras igrejas, vem os jesuítas também. Então, eles cuidavam das capelas e da educação dos índios e dos negros. Eles ensinavam, além da religião, o artesanato também para essas duas etnias, os índios e os negros. Porém, eles tinham habilidades distintas, e aí a gente leva em consideração também que eles tinham culturas diferentes. E nós tínhamos essas duas etnias muito presentes na escravidão dentro do período colonial no Brasil. Ali no próximo slide, vocês vão estar vendo o estilo barroco aqui no Brasil, ou até mesmo mais relacionado, nós temos ali na região de Minas Gerais, é muito presente o estilo barroco nas igrejas, principalmente, que é o que tem de resquício daquele período do barroco ali. Então, ele denota ali do século XVIII até início do século XIX, que foi o período que ele teve maior influência dentro das artes no Brasil. Ele era muito associado ao catolicismo, então quer dizer, muito ligado à religiosidade, tanto que todas as igrejas tinham esse estilo nesse período. E é muito interessante que as regiões ricas, elas tinham as igrejas mais bem feitas, mais bem terminadas, os artesãos eram os melhores, e aí eles talhavam a madeira e recobriam com ouro. Isso para as regiões que tinham a mineração mais forte, que tinham um comércio muito mais forte. Em regiões mais pobres, onde não se tinha esse comércio, esses talhes dessas igrejas, elas eram mais modestas e o acabamento já não era tão fino como dessas igrejas onde a região era mais rica, onde havia mineração. Além da mineração, a presença também da produção do açúcar. Os artistas muito conhecidos desse período são Antônio Francisco Lisboa, ou popularmente conhecido como Aleijadinho, por ele ter alguns problemas de saúde bem acentuados. Ele tinha deformidades nos seus membros e por isso ele foi se atrofiando aos poucos. Outro cara muito conhecido desse período é Manuel da Costa Taiti. Tá? Então, nós temos o estilo barroco que foi muito presente no Brasil nesse período da história. No próximo slide lá, nós temos a arte holandesa. Tá? No Brasil, nós tivemos a influência portuguesa, porém, nós tivemos a invasão no Brasil, além dos portugueses, holandeses, ingleses e franceses. Porém,
o Brasil tentou retirar essas 3 etnias daqui, esses 3 países, e os holandeses resistiram e eles ficaram no nordeste do Brasil por mais alguns, se não me falha a memória, 25 anos. E aí, eles, com a sua influência cultural, eles abordavam, eles foram os primeiros artistas aqui no Brasil a abordar temas um pouco diferentes de religiosidade. Então, eles procuravam abordar paisagens, as etnias. O que seriam essas etnias? Os negros, os brancos, os índios, a fauna e a flora da região. Aí, por esse motivo, que como eles não se dedicavam apenas ligadas à religiosidade, eles eram chamados de pessoas profanas. Por quê? Porque eles não seguiam esse pensamento católico, esse pensamento religioso. No próximo, nós temos a missão francesa. O que acontece? A família real ela vem para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal em um dado momento da história. O que acontece? A família real vem para o Brasil e traz junto os seus artistas. Esses artistas, eles vêm e trazem a influência do momento histórico lá da Europa para o Brasil. E aí, esse período ali do século XIX, ali, então, vem e se instala. O que aconteceu? Eles traziam um estilo bem neoclássico. Eles queriam recriar as formas greco-romana e renascentista. Nessa figura que vocês têm ali do lado, é bem interessante. Tem colunas, tem arcos, tem os frontões que estão acima dos arcos. Então, é a característica principal. Então, nós temos tanto geometricamente falando essas colunas, como as curvas nas janelas e os frontões em cima. Então, tinha a parte de cima das portas, desenhos para estar entrando na entrada para ficar adornado cada vez melhor. Outro momento histórico ali nesse slide agora é a arte acadêmica. Essa arte acadêmica ela ocorreu num período onde o Brasil vivia certa prosperidade, vivia o tempo de bonança. E aí a arte acadêmica ela seguia os padrões que a Academia de Belas Artes tinha, pregava. E aí eles queriam eles recriavam a beleza ideal para eles seria o dos gregos e dos renascentistas. Aí, além disso, nós temos a Semana de Arte Moderna. O que foi essa Semana de Arte Moderna? Eles procuraram romper com tudo até então dentro da arte que existisse e criar um estilo próprio, um estilo novo que não tivesse ligado com nada religioso, nada até então visto. Então, isso inicia com a Semana de Arte Moderna de 22. Só que é muito interessante que a Semana de Arte Moderna ela ocorreu e ela só foi ter uma repercussão ainda maior só muito tempo depois. E ela colocou o Brasil no hall das semanas de arte do mundo. Primeira característica ali, romper com a arte do passado, tinha as cores muito fortes, tá? A forma era mais cubo, mais geométrico, e as cenas não tinham lógica, era uma coisa ilógica, sem lógica nenhuma. Além disso, nós temos, após a Semana de Arte Moderna, um grupo que aparece em São Paulo e eles se instalam no Palacete de Santa Helena. Por esse motivo, eles recebem o nome do Grupo de Santa Helena. Esse grupo era um grupo de italianos, imigrantes italianos, que se instalam nesse palacete lá na Praça da Sé, nesse edifício, e aí eles começam a se reunir e pintar e fazer aquilo que eles gostavam. E eles eram autodidatas. Além de ser descendentes italianos, eles eram autodidatas. O que são pessoas autodidatas? São pessoas que já têm o dom, já conseguem desenvolver. Eles pintavam naturalmente, era uma coisa que nasceu com eles. Continuando esse grupo, eles eram pessoas humildes, exerciam nas horas vagas esse trabalho de artesanato, de pintura, de artista, e eles sobreviviam com trabalhos braçais, coisas comuns. Nas salas de trabalho deles, nessas salas de artes, nesse palacete, eles faziam um trabalho de troca, troca de informação entre eles, troca de técnicas para pintura, para as artes. E aí eles tinham também o hábito de fazer o modelo vivo e a pintura ao ar livre.
eles sofreram muito preconceito por ser de origem pobre, e quando eles começaram a tomar repercussão, esse preconceito ainda mais ficou acentuado. E isso fez com que eles fossem perseguidos, tá? E tivesse essas reações de preconceito muito presentes enquanto eles tentavam mostrar a arte deles. Nós temos também, lá na apostila de vocês, a arte primitiva. O que essa arte primitiva demonstrava? Ele foi um movimento artístico que passou a ser valorizado após o movimento modernista. Então, ela apareceu bastante depois da Semana de Arte Moderna. E aí, o principal foco deles foi tudo que era nacional, tudo que vinha de dentro do próprio país para ser retratado nessas obras. Outro ponto também que nós temos, a arte concreta. A arte concreta é muito interessante que ela começou a ocorrer em momentos históricos muito fortes dentro do mundo e, diga-se de passagem, dentro do Brasil. Então, após a Segunda Guerra Mundial, após 1945, que foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial, houve um momento de euforia no desenvolvimento dentro do mundo, tá? E, além disso, houve a criação da Petrobras, tá? Das grandes siderúrgicas, da indústria nacional, crescimento da cidade do meio de comunicação e desenvolvimento da primeira Bienal de Arte de São Paulo. Concretismo, tá? O que é esse movimento? É a integração da arte na produção industrial, crença tecnológica. Aqui, eles começam a ter mais rigor geométrico. Tá? Ele tem muitas relações com a matemática e esses desenhos eles eram mais precisos, não era necessário régua, compasso e coisas assim. Então, ele não tinha muito a ver com desenho de paisagem, animais ou coisas parecidas. A arte atualmente, tá? A arte, a pintura passou, né, a ser uma linguagem na linha e da cor. As esculturas começaram a passar a ter espaço-tempo. O desenho passou a ser qualquer suporte, qualquer espaço, qualquer lugar, gravura, tá? E aí eles fazem cópia, tornando-se uma obra única. O artista atualmente ele não é só mais um mero pintor, ele é desenhista, escultor, gravador, tá? E para tudo isso ele é só artista. Experimenta todo tipo de linguagem, tudo que tiver próximo a ele, tem conceito, tem material. E essa linguagem do artista ela é contemporânea e faz menção à história da arte, quer dizer, ele remonta ao passado para estar demonstrando no presente. E aí ele discute o volume, suporte, definição de arte, símbolos, os signos e assim por diante. Então, ele tenta relacionar o maior dados possíveis que se relacionam com o momento do passado e o presente. Então, essa foi uma aula de artes, tá? Espero que todos tenham uma boa semana e até a próxima.